Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou Claudio Saldanha e estou aqui para te ajudar mais uma vez nos seus processos na área de gestão de pessoas ou na área de pessoal, ok? Vamos falar agora sobre a nova tabela do imposto de renda que entrou em vigor a partir de hoje, 1º de maio de 2023. Tá aqui, ó, a MP é, 1171 de 2023, publicada no Diário Oficial de 30/4, fala sobre a tributação da renda oferida por pessoas físicas no Brasil. Antes de passar aqui para a medida provisória, falar para vocês da tabela, dos valores aí de dependentes também, eu quero esclarecer para vocês o seguinte: o fato gerador do imposto de renda é o pagamento, pessoal. Então fique atento, se a sua folha de abril vai ser paga no quinto dia útil de maio, você precisa alterar essa tabela e recalcular a sua folha, porque ela tem que seguir a tabela de imposto de renda do mês de pagamento do empregado. Então fique atento, se você já fechou a folha, é interessante, é importante, é necessário, é obrigatório você recalcular a sua folha com os novos valores de imposto de renda, ok? Esse é o processo correto. O fato gerador do imposto de renda é o caixa, é o pagamento, não é a competência. Quem trabalha por competência na folha é FGTS e INSS. Imposto de renda é pagamento, ok? Então tá aqui, ó, MP 1171 de 30/4 de 2023. Vamos clicar nela aqui, ó. Ela traz alguns ajustes aqui com relação aos tributos federais, no caso o imposto de renda principalmente, ok? E ele traz aqui a nova tabela do imposto de renda aqui embaixo. Vou descendo aqui para a gente não ter que ler tudo isso. Tá aqui a sua tabela do imposto de renda nova, ok? Base de cálculo mínima 2.112, ok? Alíquota zero e parcela deduzir zero. De 2.112,01 a 2.826,65, 7,5%. Parcela deduzir passa a ser 158,40. Base de cálculo 2.826,66 até 3.751,05, alíquota 15%, parcela a deduzir 370,40, ok? Base de cálculo de 3.751,06 até 4.464,68, vai aplicar 22,5 sobre o resultado, aplicar 651,73 de parcela a deduzir. Acima de 4.664,68, 27,5% e a parcela a deduzir 884,96. Importante, pessoal, eu pesquisei aqui e eu não encontrei, até porque a legislação que trata do valor da dedução do dependente está aqui, ó, Lei 9.250, ok? Inclusive, essa tabela aqui, essa medida provisória, ela altera uma outra lei que fala da tabela do imposto de renda, tá vendo? E ela não traz a alteração do dependente, ó, tá aqui, ó, alterar a lei 9.250 passa a vigorar de tal forma, artigo 4º, ele não traz aqui no artigo 4º, que é o da lei 9.250, vou mostrar para vocês aqui, ó, o novo valor de dedução do dependente, ó, tá aqui, ó, dependentes, artigo 4º, lei 9.250. Aqui, ó, último percentual, último valor do dependente, 18959, tá vendo? E não tem a alteração dessa nova medida provisória. Por quê? Porque ela não alterou o dependente. Então, ele mexeu nas faixas,
na parcela a deduzir, mas não mexeu nos valores a serem deduzidos por dependente, ok? Também não mexeu nos valores a serem deduzidos para quem já é aposentado, ó, continua aquela dedução de 1903,98, ok? Então foi uma alteração aí parcial na tabela do imposto de renda, não é? Para algumas pessoas isso vai ter algum efeito, não é? Para quem tem vários dependentes ou acima de 2, 3, 4, vai fazendo diferença, porque da mesma forma que a tabela estava defasada, a dedução por dependente naturalmente também estava. E não foi deduzido, não foi alterado, ok? Então a nova tabela está aqui. Vamos entender como vai ficar a minha folha de pagamento, ok? Eu vou abrir aqui o nosso contra-cheque automático da folha de pagamento, ok? Vamos fazer o cálculo passo a passo, vamos fazer uma aula, vamos mostrar aqui nessa aula o cálculo do imposto de renda passo a passo com a tabela nova, ok? Vamos lá, abrir aqui o nosso contra-cheque. Vou tirar aqui o cálculo dessas horas extras, vamos fazer aqui um cálculo simples, ok? Só para a gente entender, só para nós entendermos, tirar essas faltas aqui, DSR das faltas, só para a gente entender o cálculo do imposto de renda, ok? Tirar aqui essas parcelas a deduzir, parcela a deduzir não, essas incidências, ok? Deixar aqui só com o salário da funcionária Juliana. Esse mês ela vai receber apenas o salário. Recebendo apenas o salário, com a tabela nova do imposto de renda, ok? Lembrando, essa tabela vigora a partir de 1º de maio, ok? Então, para o salário de abril que paga em maio, você já tem que fazer esse reajuste, ok? Vou colocar aqui 5/5 de 2023, o pagamento do salário do mês 4 de 2023. Tem que alterar aqui no resumo, porque é ele que traz para cá essas informações aqui na nossa folha de ponto automática, que a gente, folha de pagamento automática, aliás, que a gente usa aqui nos nossos cursos e também disponibiliza aí, comercializa aí para alguns interessados, ok? Então, ela vai fazer o cálculo do INSS e o imposto de renda automático. Salário da funcionária, R$ 5.000. A tabela de INSS é a de 2023. Naturalmente, já está alterado, só faltava um nome aqui que não tinha sido ajustado, mas ela já é a tabela de 2023, a do INSS, tá? Naturalmente, essa tabela vai sofrer alteração agora em maio, mas a folha de pagamento é de abril. Você vai usar essa tabela de abril ainda do INSS, ok? Vou botar 2023, vou botar aqui, ó, janeiro a abril. O governo vai publicar uma nova tabela de INSS, ok? Mas a tabela de abril ainda é essa, tá? Então, o INSS dela aqui, 526,19, tá? E o imposto de renda. Na tabela atual, ela está tendo aqui um valor a ser descontado de imposto de renda de 32782. Está aqui a tabela atual. Tabela atual não, a tabela que vigorou até 30 de abril. Atual não, porque ontem foi 30 de abril e hoje é 1º de maio. Então, eu preciso ajustar a minha tabela. Vou ajustar as minhas faixas, minha parcela a deduzir, e o meu dependente não vou alterar, porque não foi publicada nenhuma alteração de dependente. Então, aqui ela vai pagar 5.219. Vou alterar os valores aqui da nossa tabela, ok? Para ficar já com os valores a partir de maio de 2023. Maio para 2023. Ok, então vou vir aqui, minha tabela, até 2112. Vou voltar lá, 2112, isento. A partir de 2112 até 282665, 7,5.
Ó, que ele não alterou, ele não fez alteração aqui dentro da tabela. Ó. Veja que continua o mesmo valor da faixa, tá vendo? Ó? Ele não alterou as faixas internas, ele alterou apenas a faixa inicial, ó, 282.665, ok? A próxima faixa vai até 375105, ó, 375105. A quarta faixa vai até 466468. 466468. O que o governo fez? Só mexeu na primeira faixa para tirar algumas pessoas do imposto de renda. Agora, quem já estava a partir de 2112 continuou com o mesmo imposto de renda, 46468. Foi uma alteração política da tabela do imposto de renda, né? Isso aí é uma prática comum aí em todos os governos, né? Fazer coisas para inglês ver. Mas vamos lá, 158,40, vamos colocar aqui, ó, parcela deduzir 158,40. Agora a parcela deduzir da terceira faixa 370,40. 370,40. A outra faixa 65173. 651,73. E a última faixa, parcela a deduzir, 88496. 88496. Aí, vou colocar aqui uma do lado da outra para a gente conferir de uma forma mais objetiva, né? Até 2112 isento, tá aqui. De 2112, ó, dois mil cento e doze zero um até 282.665, 7,5%, parcela deduzindo 5.840. De 2.826, de 2.82666 até 3.75105, 15%, parcela deduzir 370,40. De 75106 até 4.66468, 22,5%, está aqui, parcela deduzir 65173. A partir de 4.66469, 27,5%, parcela deduzir 88496. Está aí a nossa tabela nova. Com essa tabela nova, vamos ver quanto que a nossa funcionária agora está pagando de imposto de renda, ok? Está pagando o mesmo valor. Não, tá, o valor aqui mudou, ó, 312,22. Ó. Deu uma reduzida considerável. Antes ela estava pagando 526. Não, não era 526, não. Deixa eu verificar aqui. Vamos voltar. Pronto. Ela estava pagando antes 32782 e agora vamos voltar para frente tudo de novo. Ela estava pagando 327, agora ela está pagando 312 de imposto de renda, ok? Para quem ainda tem dificuldade para fazer o cálculo do imposto de renda, vou fazer passo a passo aqui para vocês, ok? Aproveitar a viagem e vamos ter uma aula sobre imposto de renda. Primeira coisa, você vai montar a base de cálculo do imposto de renda, ok? Eu vou pegar aqui no meu contra-cheque todas as verbas que entram para o cálculo, ok? No caso aqui é só o salário, mas se essas outras verbas estivessem sendo pagas, eu ia verificar quem entra e possivelmente quem ia sair da base, no caso das faltas em dias, ok?
No caso, eu tenho só o imposto de renda entrando na base. Então, eu pego essa base e eu, Cláudio, chamo essa base de base bruta, ok? Porque é a base que eu simplesmente fui no contra-cheque e verifiquei quem entra e quem não entra na base. Então, eu chamo ela de base bruta, porque eu até preciso diferenciar ela de outra base lá na frente. Agora eu preciso vir aqui e pegar o valor do INSS que foi descontado sobre essa mesma base, ok? Se essa base tem incidência de INSS, eu tenho que deduzir o INSS dessa base, 526 e 19. E aí eu vou verificar quantos dependentes o trabalhador tem pelo imposto de renda. Ele tem um dependente, como eu mostrei para vocês, a nova tabela não mudou a dedução do imposto de renda para o dependente. Então, 18959, tá aqui. Se tiver pensão alimentícia, vou colocar aqui para deduzir. E existem outras possíveis deduções, ok? Que são mais difíceis de você ter na folha, mas pode acontecer de você ter aí um trabalhador que é aposentado, ele vai pagar, vai continuar a mesma dedução de 1903, tá? E outras deduções aí que vale a pena você consultar quando aparecer trabalhadores aí com previdência privada, com o tipo de previdência que tem dedução, alguns investimentos e assim por diante. Tudo isso relacionado à sua folha de pagamento, tá? E aí não tem nem pensão nem outras deduções, vem aqui, ó, e tenho a base líquida. O que é a base líquida para mim? É a base bruta menos as deduções legais. Pegando essa base líquida de 4.284,22, que é 5.000 menos 52619 do INSS, menos o dependente, 8.959, eu chego a essa base líquida de 4.284,22. Eu indo na tabela, ele já me deu o resultado aqui, mas eu indo na tabela, essa base vai estar aqui, ó, na alíquota de 22,5. Então, eu sobre ela, eu aplico os 22,5 e vai me dar o resultado. Apliquei 22,5, deu 963,95. Então, eu peguei 4.284,22 vezes 22,5 e achei 963,95. E aqui na tabela ela diz, olha, toda vez que você usar a alíquota de 22,5, deduza 651,73. Então, deduzi 651,73, cheguei ao imposto de renda descontado a funcionário, 312,22. Vimos aí que ela tinha pago, ela estava pagando 327, com essa alteração da folha, ela vai pagar 312. Então, não se esqueça, você que tem folha de pagamento de abril sendo paga em maio, você precisa alterar a sua tabela e recalcular a sua folha. Ok? Então, fique atentos aí. Mais uma vez, obrigado e fique atento. Vem com a gente, vem com a Staff Cursos, que é só sucesso. Um abraço.